Opa! E aí, pastor? E aí, meu irmão? Paz, Graça e paz, pastor graça e Neto. paz. Graça e paz, irmãos do Tá me Itabuna. ouvindo aí tranquilo? Tô ouvindo bem. Ouvindo Eu bem, eu também estou vou, te ouvindo tranquilo aqui. eu vou, Vamos dar início, né, Luiz? eu vou pedir Eu licença aqui só vou. para pegar um fone que está aqui do lado. Já volto, viu? Certo, certo. Que tá aqui Vai perto. lá então. Nós queremos falar com os irmãos, aqueles que estão conosco nessa noite. Nós sentimos essa necessidade do Espírito de Deus, eu e o pastor Luiz, e vamos estar convidando os outros pastores a estar conosco também. Eu falei há pouco com o Luiz, quando nós estávamos aqui fazendo a live com os jovens, dando uma palavra sobre santidade nesse tempo de pandemia. Aqui mesmo, antes de começar, nós tivemos que socorrer alguém que estava com ansiedade tremenda e vindo pânico. E amém que o irmão não precisou levar ele para o hospital. Aqui a cidade está com muito caso de coronavírus. E nós oramos por ele, eu dei uma palavra para ele que o medo é um espírito. O medo é um espírito. A Bíblia fala que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de coragem. E nesses dias agora, eu à tarde também orei por alguém que estava nessa mesma circunstância e conversando com o Luiz, nós sabemos que nesses dias nós estamos passando aqui, nós queremos começar na madrugada essa palavra dita clamor da meia-noite, né, Luiz? Essa Clamor da palavra foi o pastor meia-noite. Luiz que encontrou ela aí no espírito e pensando. Existem muitas pessoas, muitas, independente de classe social, de profissão, nesses dias que está necessitando de um socorro. E essas pessoas estão clamando pela madrugada fora, muitos passando por esse momento de medo, de terror. Sim. E a igreja que vai dizer: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Não é isso, Luiz? Queria que E o pastor Luiz também falasse aí nós algo. vamos falar, nós vamos bater essa bola junto aqui hoje. Amém. Eu quero, antes de falar alguma coisa, pastor, dar as boas-vindas, né? Já estou vendo aqui, Amém. nós temos irmãos aqui lá da Rondônia que já entrou aqui. Amém. Amém. Que bom. Já vi alguns irmãos de Eunápolis, a irmã Clécia, a irmã Bom. Priscila, filha do Espera, e os outros irmãos de Itabuna, que Deus abençoe. Amém. E Amém. esse nome, o Clamor da Meia-Noite, né, na verdade não é um nome, é um título de uma mensagem que fala muito sobre esse horário da meia-noite, né? Sim, sim. O que biblicamente acontece nesse horário, e tem vários relatos bíblicos um dia eu vi um africano falando, pastor, sobre Sim. esses horários. Não é misticismo. Em qualquer empresa ou em qualquer guarda, a troca de turno sempre se dá ao meio-dia, às vezes à meia-noite. E Sim, sim. no reino espiritual também há uma mudança de ciclo quando se termina um dia e começa outro. Tanto é que Jeremias falou que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, ou seja, E amanhã começa meia-noite, né? começa meia-noite, começou agora, nós já estamos na manhã do dia 2. Então, você que está nos ouvindo, você que vai ver essa live num segundo momento, existe uma misericórdia saindo agora do forno como que um pão quente para você. É a palavra de Deus. E aí, pastor, nós tivemos um tempo de oração, uns 3 anos atrás, um grupo de uns 20 Sim. irmãos aqui. Amém. Todos os dias nós orávamos de meia-noite a 1 da manhã, e foi um tempo Sim, de sim. edificação, foi um tempo de renovo, um tempo de visitação. E eu creio que você que entrou aí, você não está acordado por acaso, não. Você veio e certamente o Senhor tem algo a te dizer. Nós não sabemos aqui quanto tempo nós vamos ficar, mas aquilo que o Espírito nos direcionar, né, pastor? Nos conduzir, né, Luiz? Nos Estamos conduzir, no nós vento vamos. do Espírito. Exatamente. É,
Eu queria falar a respeito de algo, justamente isso. Primeiro, nós dois aqui que não gostamos de aparecer na câmera, né? Eu fico mais nervoso diante de uma câmera de celular do que falar para Do- 1.000 pessoas numa praça pública. Exatamente, exatamente. Mas eu Olha, vejo que o nesses dias o irmão, Senhor nos empurrou a isso, né? o irmão Nos Marcelo está lembrando empurrou. aqui, em Pastor Neto, o irmão Sim, Marcelo Paz, o diácono Marcelo aqui de Eunápolis, sim, sim, sim. o nosso churrasqueiro aqui, ele está lembrando que esse clamor da meia-noite foi em março de 2016. Aonde ficou? Já vai para Amém. 24 anos se passaram e as marcas e os resultados dessas orações, até hoje a gente ouve testemunho. Então venha Olha aí, né? conosco. A irmã Priscila está aí, acorda Cleves se ele Sim. estiver acordado, chama para o celular, nós Para vamos mim, clamar o Senhor juntos, crendo que o Senhor tem todo o poder nas mãos. Então você que está nos ouvindo aí, eu já vou devolver para tem. o pastor Neto a palavra, mas isso não é um enchimento de linguiça, Não, não, não. como é o ditado, né? O pastor Neto estava dizendo, e tanto ele quanto eu, nós somos assim, éramos um pouco avesso à exposição, né, pastor? Com certeza. Mas a gente dizia Sal ontem, não aparece, né? Sal só muda o sabor onde está e não aparece. mas nós estamos aqui para aquilo que o Senhor nos direcionar, né? Verdade. Luiz, primeiro eu queria dizer assim, a palavra que eu quero trazer hoje à noite, para quem está nos ouvindo, eu sei que muita gente vai chegar, hoje é o primeiro dia. O presbítero Elisvan saiu daqui de casa há pouco, nós estávamos socorrendo uma pessoa em crise de pânico, e uma pessoa inteligente, mas ela falou, pastor, eu não sei como isso veio, eu estava tranquilo, mas de repente não dormiu uma noite, não dormiu outra, e veio Sim. pânico, eu pensei que eu ia infartar, e muito bem, Eliseu o profeta trouxe água aqui para mim. Ó, eu estou preparado para hoje aqui, ó. Irmão, muito bom. Hoje já estou aqui, ó. Então, o Daqui que que a pouco a gente acontece, toma um Luiz? cafezinho junto aqui. Toma um cafezinho aí. O que que acontece? Então, assim, chegou a dizer que seria a doença do século, as doenças psicossomáticas, ou seja, psicológica e a soma emocional e de tanta coisa. Então, Sim, nesse tempo de pandemia, quantos médicos, quantos enfermeiros, aquilo que nós vimos no jornal, ou seja, pessoas que trabalham na área de saúde, como nós, que somos pastores, sim, e que não pode negar aquilo a que foi chamado. E essa semana eu tive uma experiência e encontrei uma mulher já de idade, uma senhora, né, perdeu o seu ente querido e o pastor ali recusou fazer o velório. sim, E são coisas que movem com o nosso sentimento, né? sim, E sim, quando eu soube, eu coloquei a máscara, peguei o álcool gel, e nós chegamos ali, era só 5 pessoas ou 4, e todo mundo com medo. Então, pastores com medo, empresários com medo, mães, pais, filhos com medo. E quando eu entrei ali no SAF, onde vela as pessoas aqui em Itabuna, os funcionários com medo, e eu entrei ali, eu vi aquela mulher, ela começou a chorar, veio até a mim e falou, o senhor é o pastor que veio, o meu esposo, ele é crente, ele partiu do Senhor, eu sou crente. E eu fiquei assim, sim, o ente dela querido, melhor dizendo, e eu fiquei assim maravilhado porque, ou seja, o Senhor nos deu uma missão, Luiz. A sim, igreja é para essa hora, a igreja é para dizer, há uma exato. esperança, há É, um caminho, há uma verdade, né, pastor? E nós exato. estamos aqui meia-noite para isso, nós estamos para orar, por isso que eu ia falar, o presbítero Lisvan saiu daqui e falou, pastor, vamos avisar outros obreiros, os outros pastores, precisamos entrar em oração. Não é Sim. só o coronavírus, Não, haverá ainda outras enfermidades, como eu falei, psicossomática e tantas outras aí, que vão atingir a população de cheio e que nesse mês de maio, inclusive esse mês de maio, ouve-se a voz do noivo e é meia-noite e grita-se, aí vem o noivo. Então, que e, nós possamos ser a voz que grita, aí vem Jesus para te dar o socorro. e além de tudo isso, né?
pastor, nós estamos vivendo um tempo de, não para gente que crê no Senhor, mas naturalmente falando, é um tempo de incertezas. É um Verdade. tempo de incertezas. Hoje, a nossa convicção é aquilo, assim, o que nós sabemos é que nós não sabemos de nada, do ponto de vista, É verdade, é político, verdade. econômico. Ninguém tem resposta. Científico, Nenhum a ciência não tem prefeito, resposta. nenhum governo, nenhum presidente, nenhum empresário hoje pode dizer assim que daqui 2 meses eu estou sobrevivendo a isso. Ninguém. É uma onda, talvez aquela que nós há uns 10 anos atrás, né, pastor? A gente falando nisso, Só foi gente sonhando com onda, né? agora, né, recente, nós fizemos 12 anos de consagração pastoral, a irmã Cleide que me lembrou, né, e há uns 10 anos atrás nós começamos a sonhar com a onda. Você lembra disso, pastor? Lembro, lembro. Foi tantos irmãos sonhando com onda, foi Ó, Fabrício, foi um dia, Midian, foi uma vizinha lá sonhando com a onda. e era assim, uma onda tão devastadora que vinha, né? Sim, Um dia eu sonhei que nós estávamos, ela veio arrebentando com tudo. No outro dia, Midian sonha com a onda também, arrebentando com tudo. Depois Carol. E a gente sim. entendia que aquele sonho era um sonho profético. E como o relógio de Deus não é esse aqui, ó, Não é não. ele não trabalha pelo cronos do homem, né? Sim, Ele sim. é no tempo dele e a gente hoje percebe que essa onda ela é muito mais forte do que aquele tsunami de 2012, parece que varreu lá na Indonésia. Ela varreu Sim, 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 o sim. planeta Terra, as pessoas, Verdade. e é compreensível. Todas as classes sociais. E eu quero dizer aqui que nós não estamos aqui para te apontar o dedo, porque Verdade. o sofrer é do homem, o desespero é do homem, isso é tudo é Sim, normal na sim, vida do sim, homem, sim. né? Se vivemos, logo sofremos, né, Luiz? É diferente. Grandes homens de Deus, que a Bíblia deixa relato para a gente, passaram por medo, por angústia. O Davi chegou a dizer: por que estás abatido, a minha alma? Por que você está abatida? Havia um estado de abatimento nele. Talvez você que está nos ouvindo agora, está com seu carro na garagem, está com seu concurso, seu emprego garantido. Talvez você está Verdade. como aquele rico da parábola, né? Mesmo em meio à pandemia, isso não está te preocupando porque a sua despensa está cheia, mas pode ser que tenha um vazio na sua alma, que não é o recurso que vai preencher. E outra coisa, a falta de resposta, ou seja, a insegurança, ela nos leva a uma vulnerabilidade. Por isso que as Verdade, pessoas verdade. manifestam o pânico, por isso que as pessoas manifestam as enfermidades da alma, chamadas Sim, sim, psicossomáticas. sim. Porque vamos imaginar aí, você hoje, pastor Neto, pega um avião e desce lá na China. A gente não fala o Sim. idioma, você não conhece ninguém, Verdade. é natural que desenvolva na gente temores. E Verdade, verdade. esse tempo está desenvolvendo muito temor nas pessoas, até na gente vem. Só que o Verdade, que a Luiz. gente faz? A gente corre para onde Aos tem pés da abrigo. cruz. É É o que o verdade. salmista A falou lá sombra do Onipotente descansarei. no Salmo 91. A sombra do Onipotente descansarei. Então, deixa eu te dar uma boa notícia aí, rapidinho. Ó, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, só para contextualizar, Sim, e sim, para sim, Luiz. você que está nos vendo, pode dizer, isso é uma crendice, esse negócio de meia-noite, é superstição, não é não. Olha o que a Bíblia diz: eu amo os que me amam, Amém. e os que me buscam de madrugada me acharão. Então, Aleluia. então há um tempo, Aleluia. querido, não quer dizer que Deus não te ouve, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele te ouve lavando os pratos da cozinha, Ele te ouve você, talvez no seu trabalho, Ele te ouve agora, Sim, talvez sim. você está nos dando uma carona aí no seu táxi, no seu Uber, Ele te ouve aí, mas no tocante à busca particular, você vai ver em vários textos aqueles que buscaram de madrugada achando o Senhor. Por quê? Porque madrugada é um horário do desespero, é a hora que a alma aflige, é a hora que a insônia pega,
É a hora, talvez, que você que está aí deitado com seu celular na mão, talvez olha para o lado, sua esposa já está dormindo, mas a sua mente está girando. Talvez Sim, você, sim. esposa, o seu marido já trabalhou, ou cansou, ou teve mais disposição para dormir, você está aí olhando talvez para o lado e pensando, meu Deus, me dá uma direção. E nós estamos aqui nesse horário, que é o horário da busca. E Davi também, o Salmo de número 139, aliás, diz assim: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus juízos. Então, esse horário é um horário profético, é um horário que o reino Amém. espiritual está a todo vapor, e nós vamos junto com Verdade. você pegar agora um na mão do outro. Eu tenho dito aqui para os amigos e para aquelas pessoas que nós estamos negociando, que ninguém solta a mão de ninguém nessa hora. Não pode. Nós vamos chegar do outro lado, né, pastor? É verdade. Esses tempos atrás, alguns meses atrás, eu ministrei uma mensagem, Luiz, que quando Deus quer despertar na humanidade esse sentido de amor ao próximo, parece que quando a tragédia vem, Sim, geral, nos sensibiliza mais. sim, E eu havia pregado dizendo assim que nós somos a geração que as pessoas perderam a alma antes de ir para o inferno, porque a alma é essa via onde passam os sentimentos. Então as sim, pessoas haviam se tornado tão egoístas e tão egocêntricas que havia perdido eu vou dizer assim, essa via da alma. sim, E o que que acontece? Então, ou seja, quando acontece uma dor profunda que abala uma cidade, você vê a cidade se mobiliza e faz campanha de sim, sim, agasalho e faz campanha de alimento. E dessa vez o Senhor permitiu, que não foi uma cidade, um estado, um país, como nós falamos aí, mas Deus permitiu que o mundo todo fosse atingido por uma tragédia. E sim, nessa tragédia, para nos colocar de forma mais sensíveis, colocar o sim, nosso coração, trazer de volta a alma, porque sim, eu costumo dizer que pastores haviam perdido a alma, crentes haviam perdido a alma, né? Ou seja, sim, sim. é, empresários E, haviam perdido a alma, e, e, o e, e grande e o outra- pequeno havia é, perdido a alma. Então a gente volta aí a entender uma coisa, só fechando: evangelho é nós e não eu. é. E é o que Jesus falou na oração sacerdotal, né? Aquela oração que ele já orava por nós lá atrás. Sim, Ele diz: sim, como é sim. que eles vão conseguir sobressair? Quando eles forem um, como nós somos um. Como eu Sim, e o sim. Pai somos um, o dia que eles forem um, eles vão poder sobressair e viver de fato um reino. Mas eu quero frisar aqui, pastor, que essa live, ela não é uma live para evangélicos, ela não é uma live de placa de igreja. Sim, sim. Amém. De Nós estamos aqui religião nenhuma, para Luiz. pregar religião. Nós estamos aqui com Amém. irmãos nossos da Igreja Católica, que eu já percebi aqui, quero mandar até Amém. um alô para nossa amiga, Sim. irmã Nildinha, lá no Primícias, outras pessoas, independente da sua religião. Se Sim, você não sim. crê em nada, mas está nos ouvindo, nós estamos aqui como porta-voz de boas novas, para dizer que tem sim saída, para dizer Amém. que Verdade. essa depressão não vai te matar, Amém. essa Amém, Luiz. frustração não vai te matar. Isso é um tempo. A Bíblia Amém. diz que Esse é, 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 temporal vai esse tempo passar. temporal vai passar. E ainda que tenha perdas, pastor, ainda que tenha perdas, e é inevitável, eu ministrei sobre isso recentemente, Sim. que uma coisa você não pode fazer. Você vai fazer um compromisso conosco aqui, que estamos aqui junto com você agora. É um pedido que eu vou te fazer. Não desça do barco. Não Amém. pule do barco, sabe Aleluia. por quê? Porque o Amém, apóstolo Luiz. Paulo, quando Paulo disse, pastor Neto, e eu já lhe devolvo a palavra, quando Paulo disse que ele podia todas as coisas, lá em Filipenses Aleluia. 4, naquele que o fortalecia, ele não estava fazendo uma palavra de afirmação para um desafio futuro, não. Ele estava fazendo uma constatação daquilo que ele tinha vivido. Ele falou: ó, eu aprendi a ter fome, eu aprendi a ter muita comida, eu aprendi a ser honrado, mas eu aprendi também a Aleluia. ser humilhado. E uma coisa que me confronta muito, é você que está aí chegando agora, seja bem-vindo. Paulo dizia assim: eu aprendi a estar bem
em toda e em toda. qualquer ocasião. Então, o estado de equilíbrio, ele, biblicamente, a gente entende que ele independe de circunstâncias. Então, Paulo, depois que ele experimenta isso, ele fala, agora sim, depois de passar frio, calor, dinheiro no bolso, desonra, comida, escassez, agora sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo conta de um naufrágio, aquele naufrágio que a gente conhece, que ele foi parar na ilha de Malta. O que acontece? O pé da bota ali da Itália. O pé da bota, o que ele faz? Onde, inclusive, é até algo que me chama a atenção, que a maioria daqueles refugiados lá da Nigéria, que vem nos navios, nos barcos, aquele amontoado de gente, o único lugar que estava recebendo aqueles refugiados era Malta. Então, assim, era um lugar que sempre socorreu pessoas, né? E só um detalhe, pastor, que me chama a atenção naquele texto. Paulo primeiro fala, gente, não vamos. Eu recebi uma palavra aqui, não vamos. Mas ele era submisso a um capitão, porque ele estava ali na qualidade de prisioneiro, e eles quiseram ir, e a irmã André até colocou aí o texto na tela, depois você pode conferir. Obrigado, irmão André, pelo suporte. Aí, Paulo vai, demonstrando o quê? Submissão a uma autoridade constituída sobre ele. E, de repente, a gente até brincava, né, sobre o vento do além. De repente, eles estavam navegando. O vento do além sopra. Navegando, o vento do além veio, meu irmão, e ele deu até nome, um vento chamado Euroaquião. E arrebentou com tudo. E aí o que acontece? Perdeu carga, perdeu a esperança. Tudo bateu. Eles tiveram, Luiz, que descarregar o navio todo. O navio todo. E eles chegaram a dizer o seguinte, eles falaram assim, nós tiramos toda a armação do navio para aliviar ele. Exato. E jogamos tudo ao mar. E por último, ele chegou a dizer o seguinte, que os marinheiros que estavam com ele, todos perderam a esperança. Isso aí que eu ia dizer. Depois de 10 dias sem ver sol, sem ver lua, nem estrela, nem comida, eles tinham perdido o que arrebenta com o homem é quando ele perde a chamada esperança. Porque você que está nos ouvindo aí, você pode perder o emprego, você pode perder um carro, você pode estar hoje talvez tendo que demitir funcionário, se você é um empresário, mas quando perde a esperança, meu irmão, aí você não tem para onde ir. E aí, o que acontece? Nesse momento... Porque, Luiz, deixa eu dar só uma pode falar, nosso papo aqui. A esperança, mas olha bem, a esperança, diz assim, não traz confusão. Não traz Então, quando você perde a esperança, você acabou, você ficou confuso. Você ficou confuso. A cabeça desorienta. Então, quando ele diz assim, a esperança não traz confusão, porque enquanto você está com esperança, sim, significa, ou seja, que você está com certeza. Não, Jesus está comigo, eu estou em paz. Mas quando perde a esperança, entra a confusão na mente, a confusão nas emoções. E nessa hora, nós não podemos perder a esperança, porque Jesus é a nossa esperança. E vai dentro desse contexto do barco, quando perdeu a esperança, sabe o que começou a acontecer naquele ambiente? Um espírito suicida. Porque num ambiente sem esperança, talvez você está aí na sua casa dizendo, olha, eu não tenho esperança para mim. Os pensamentos começam a vir. Começam a vir. Eu vou ter que dar um fim nessa situação. Eu vou ter que dar um fim, não é na sua vida, não, na dor. E aí o que acontece? Quando a esperança se foi, começou a ter desejo, já não tinha carga, o navio já estava esbagaçado, não tinha sol, nem lua, nem estrela, a comida já estava rarefeita ali. Aí quando as pessoas, quando chegou em um limite, e aí a Bíblia ela é coerente com ela mesma, porque Paulo chegou a dizer que junto com a provação ele manda o escape, o anjo aparece para Paulo. Que horas? Lá na volta da meia-noite e fala com ele. Por volta da meia-noite, eu queria falar esse versículo. Por volta da meia-noite, e fala com o anjo do Senhor me apareceu e me disse: nenhum dos que estão no barco irão perecer. O navio e a carga vai perder. Vai perecer, mas nenhum dos que ficarem no navio vai perecer. O anjo de Deus, a quem sirvo,
E de quem sou servo, e a ele quem dá o recado. sirvo, e de quem sou servo, me apareceu e disse: não temas, não temas, Luiz. Ou seja, dizendo assim, ó, esperança, Paulo, o navio vai arrebentar, vai perder a carga, ou seja, é, cartão de crédito vai para o Vai pau, estourar. as contas vão atrasar, aluguel não vai ter Sim, dinheiro para pagar, vai ter que sim. fechar a loja, vai ter que dispensar funcionário, vai perder Vai, emprego, vai frustrar com pessoas, vai frustrar, porque vai ver a mortandade que sim, assola ao sim, meio-dia sim, passar sim. perto de nós, mas ele chega a dizer essa palavra: o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, E, de quem sou servo, me apareceu essa noite e disse: não temas. e ele, É necessário que sim. você dê numa ilha, e nesta ilha, Luiz, Há muitas, haverá há muitas vida. almas. Mas o que me chama a atenção, sabe o quê? É que Paulo era uma pessoa muito coerente, firme nas suas convicções, e aí ele dá uma letra, vamos usar aqui a nossa gíria da região, ele fala, olha, antes vocês tivessem me ouvido, nós não teríamos tido essa perda material que estamos tendo agora. Sim, Mas daí entra o que você falou, o Deus a quem eu sirvo mandou o seu anjo, ele me deu essa e essa orientação. Agora eu vou dar uma palavra aqui. Eu só garanto a vida de quem ficar no barco. Paulo isso fala mesmo. desse jeito com os marinheiros. Se ficar no barco, ninguém vai se perder. E aí ele recobrou o ânimo. A Bíblia diz que eles recobraram o ânimo e comeram e beberam. E Paulo falou, vamos Não, Luiz, comer, ainda tem um outro vamos detalhe beber. aí. E Sim, tem um outro detalhe. eu tô achando o Paulo ele texto fala o aqui para a gente seguinte, ver ele os fala o detalhes seguinte, dele. eles haviam desistido, a Bíblia diz assim, eles haviam desistido, foi-se toda a Sim, isso, esperança, que é acabou. Atos, né? Aí ele fala bem Sim, assim, e eles, fugindo-lhe todas a esperança, eles desistiram. E sim, quando eles desistem, a primeira coisa que faz é o quê? Desistir, então vou morrer, não vou comer, não vou beber. Então, quando o anjo fala com Paulo, e esse detalhe que você falou aí que é importante a gente gravar, Paulo sim. cobrou ânimo e disse para eles: coma, beba, Uhum, ninguém vai morrer. Então, Paulo sim. quis dizer assim: olha, o Senhor me deu uma palavra, agora também ele diz: se ficar no barco. Se Aí, ficar ó, no barco. Ele diz: o que você tá falando, eu sim, achei o texto aqui, que é Atos 27, 27. versículo, né, tia Euda, você conhece bem essa palavra, ela entrou aí, eu tô vendo. No versículo 30, depois de um ambiente de perder a esperança, Paulo falou assim: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, Paulo, Sim. Paulo diz ao centurião, ou seja, ao capitão de 100, se estes não ficarem no navio, eu não poderei salvar. Ou seja, eu só vou Aleluia. garantir a vida de quem está no barco. Então, meu irmão, não desce não, não dá cabo não. Talvez você está até com um pensamento suicida. Ah, isso é forte, pastor. Não, muita gente, pastor, Ah, num Luiz. momento de crise, nós precisamos. Luiz. Eu não faço juízo de ninguém, porque nós somos homens. A nossa mente ela enfraquece às Limitada. vezes, ela enfraquece. Um grande adorador chamado Asaf, no Salmo 73, ele falou assim: eu passei na tábua da beirada, quase que os meus pés se resvalaram, Ele chega a dizer, porque Luiz, que ele ficou bestificado, ou seja, sim, eu bestificado, ele fiquei falou, meus como um sentidos animal. ficaram animalizados, ele falou, eu perdi a razão. Quando Asaf diz isso, ele fala bem assim, Sim. quase que meus pés resvalaram, quase que eu escorreguei, eu comecei a olhar as coisas, Comecei a mas o olhar próprio ao Asaf redor. ao redor e ele começou a ficar bestificado, ou seja, os sentimentos de Asaf mudaram, os pensamentos de Asaf mudaram, e ele falou, quase que eu caio. Mas Sim. aí, quando eu entrei no templo, ele quis dizer, quando eu Ou entrei seja, na presença na de presença, Deus, eu quando vi eu quem eu entrei na era. presença no Santo dos Santos, quando eu ouvi o Senhor, ele chega a dizer assim, quando eu entrei no templo, eu compreendi tudo. Sim. E eu compreendi tudo. Então, ou seja, quando nós entramos na presença do Senhor, eu tenho dito aqui, Luiz, o seguinte, que a dificuldade não é Deus fazer a mula falar, como ele fez a mula de Balaão falar. A dificuldade é o homem ouvir Sim. o que Deus está falando. Então, assim, a Porque, dificuldade não é o que Jesus vai fazer com a multidão. Ele quer fazer milagre, ele quer cuidar da sim, multidão.
mas o que é que a multidão vai fazer com Jesus? E hoje, pastor, chega um momento do confronto. Nós estamos vivendo um momento de confronto. Sim, E chega aquela hora que a gente ouve aquela palavra que Jesus fala para Pedro. E vocês, não querem ir também não? Porque verdade. as coisas que Jesus veio para fazer eram coisas de verdade, não era simplesmente. É porque hoje o evangelho que foi plantado nos últimos 20 anos, talvez, é um evangelho de balcão de negócio. Né? É o que É, foi apresentado aí. Vem, dá 10 que você ganha 20, ou dá 20 que você vai. Se você tem um empregado, você vai ter 10. Se você tem um carro, você verdade. vai ter 2. Isso nunca foi o objetivo do evangelho. Ao contrário, Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha É bom evangelho ânimo. de consumo, né, Luiz? É de Evangelho de consumo. consumo, é as Ou pessoas seja, no o balcão. pessoal, infelizmente, Luiz, o que que acontece? Do mesmo jeito que compra celular, compra tablet, compra por aí afora, chocolate, bolo, tipo de comida, Sim, a mesma coisa quer fazer com o evangelho. O evangelho não é isso. O não, evangelho ele não é consumista. Mas esse evangelho aqui não prestou, não. Vou comprar outro para mim. Eu vou sim, ali atrás de outro. E tem muita gente apresentando esse evangelho consumista. O de Cristo não é assim. O de Cristo, você recebe ele como ele é, na sua sim, essência, para mudar, para transformar. Eu costumo dizer assim: nós não vamos conhecer as mãos de Deus, nós vamos conhecer o próprio Deus. sim. Esse é o evangelho A de Cristo, que face, nos leva a é. relacionar com Deus. Sim, porque muitos estão buscando as mãos, mas o grande, a grande chave de vitória do Evangelho é encontrar a face de Jesus, porque aí você Verdade. aprende a passar por toda e qualquer ocasião. Sim, Então, sim, meu irmão, você que está aí até esse horário e vai ficar conosco aqui um pouco, daqui a pouco nós vamos levantar um clamor, sim, mas sim. assim, não está tudo acabado, não. Não está. Tem vida. Jesus Verdade. é o caminho, ele é a verdade e ele é Ele é o a quê? vida. Ele é a vida. Então, não é isso, uma coisa não é sinônimo da outra, porque senão estava lá que Jesus é tudo isso, não. Jesus é o caminho, ou seja, ele te aponta a direção. Talvez você está perdido aí, com o cartão de crédito estourado, a esposa já mais o marido já não está combinando, A você está empresa, né, Luiz? a Existem empresa empresários, irmãos nossos de igreja, que dizendo: pastor, eu não não tenho está mais dinheiro tendo. para pagar os funcionários, eu vou Sim, demitir, eu vou fazer o quê? Não sei o que fazer. Essa é a hora de recorrer ao Senhor mesmo. sim. Então ele é o caminho, porque ele aponta um caminho para a gente. Sim, Ele é a sim. verdade, porque eu tenho que tirar os olhos. Eu tenho falado isso nas lives que eu tenho feito nas Sim, quartas-feiras, Luiz. que eu preciso tirar os olhos da televisão um pouco. Eu preciso, você, meu irmão, se você ficar olhando aí 1 hora de relógio, Misericórdia. sentado, seja qualquer televisão, Globo, Band, SBT, todas elas, a notícia ruim é a que vende, é a que dá dinheiro. Aí você vai ver mostrando as covas abertas, você vai ver. Nunca tem uma reportagem dizendo, nós já tivemos Verdade. 2, 5 mil mortos, nós já tivemos 20 mil curados. Não tem, porque isso não vende. E a pessoa que já está num momento de fragilidade, ele começa a receber essas verdades que não são verdades, e isso começa a Vai gerar dentro dele o alimentando a quê? sua alma. Começa a gerar insegurança, a insegurança caminha para a falta de esperança, e aí chegou a falta de esperança, acabou. Mas Jesus, além de E, é a verdade, e por último, quando você encontra a verdade, você encontra a vida. sim, sim, sim. Você está entendendo? Luiz, e Quando... tem um detalhe muito forte que eu estou vendo aqui, que nós estamos falando e nós voltamos sempre, uma palavra chamada esperança. Eu acho que a Sim, palavra é, é, dessa noite que iniciou o clamor da meia-noite, vamos é elegê-la esperança. como É nosso esperança. lema. Nós Vai ser um... vamos fazer aí vamos dizer assim, colocar a bússola nessa direção, porque nós sabemos que Sim, Jesus é a esperança. sim, E a esperança não é a última que morre, porque Jesus ele não morreu, ele venceu foi a morte. Ele sim, foi o único homem. Por isso que ele é o primogênito entre os mortos, porque nenhum homem, Buda, Allan Kardec, Denis Ali Leon Riveri, que é o criador do Espiritismo, Maomé, Maomé, que é o criador do islamismo. Então, ou seja, nenhuma das grandes religiões, nenhum deles ressuscitou. Eu estava essa sim, semana até cantando uma canção com o Eliseu,
Eu visitei Jerusalém, e onde Jesus passou, fui visitar. E ele chega a dizer que ele passou por onde Jesus passou. E tem uma canção que diz assim, ele não, você chega lá no túmulo de Jesus e diz, não está mais aqui, ele ressuscitou. Sim, sim. Então, assim, hoje eu falava para alguém dizendo assim, Jesus, ele venceu a morte, Luiz. Se ele venceu a morte, irmãos, para a igreja do Senhor, a morte nunca foi, não é o fim. A Bíblia fala que Jesus tomou da mão de Satanás, a chave do inferno e da morte, Luiz. Sim. Então, eu não acredito, eu perdi a minha mãe há poucos dias atrás, e graças a Deus que foi antes da pandemia, e nós conseguimos fazer um culto ali, né? Foi no dia do meu aniversário. Agradecendo a Deus pelo a irmã tempo. Tereza partiu. Eu cheguei a pensar assim, meu Deus, se minha mãe morresse agora, não teria nem culto. Imagine, né? Então, as irmãs do círculo de oração, como é que ia cantar? Como é que aquelas irmãs do círculo de oração iam carregar o caixão dela? As varoas do saião. E minha mãe, antes de partir, ela estava mais lá do que cá. E ela falava, Neto, eu estou em paz com Deus, meu filho, eu quero ir. E parecia assim. E eu conversando com a minha irmã mais velha, eu falei, Felipe, quase um ano antes, Deus falou que ia recolher ela. Por que eu estou falando isso, Luiz? Porque há um pânico também da morte, ou seja, a morte é o fim. E as pessoas nesse momento entram em desespero. Será que eu vou pegar esse coronavírus? Eu vou morrer? Sim. As pessoas deixam de acreditar em Jesus, de entender que Jesus é esperança. Sim. E que se você tombar hoje, a Bíblia fala que no grande dia você vai ressuscitar e encontrar com o Senhor. Sim. Primeiro do que os que estão vivos, que terão seus corpos transformados em corpo de glória, né? Mas, pastor, a gente voltando aqui para o nosso lema, vamos chamar assim o nosso lema nesse mês de maio aí, não é o mês de maio é conhecido comercialmente como o mês das mães e como o mês das noivas. O mês de maio é tido como o mês das noivas, quem é da loja aí, a irmã Flávia está aí, sabe, e o mês das mães, né? É o mês que tem o Dia das Mães. Mas nós vamos eleger esse mês de maio como o mês da esperança. Porque tem esperança. Boa, Jeremias, nas suas lamentações, lá no capítulo 3, ele fala o seguinte, põe a boca no pó. Quem sabe ainda há esperança. E há esperança, porque enquanto tem vida, tem esperança. E eu queria, pastor, a gente relembrar de algumas coisas que o que o próprio Jeremias falou. Ele começou a lembrar de tanta coisa ruim. Ele começou a lembrar das perdas, ele começou a lembrar das cadeias, ele começou a lembrar que até os dentes deles eles quebraram na prisão. Ele começou a lembrar das mazelas e ele diz assim, isso me abateu. Mas de repente ele se ergue e fala o quê? Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança. Então, irmão, não é uma utopia, não é você fazer aquilo que o pastor Neto sempre diz, o que Jonas fez, desligar a mente e achar que esse cenário não é um cenário de crise. É sim um cenário de crise. Ninguém contesta. Nós não sabemos quantos anos... Eu queria até dizer, Luiz, isso aqui, ó, porque colocar essa palavra no mês da esperança, eu achei muito bom, muito bem colocado. Porque eles dizem que esse mês de maio será o pior mês para o Brasil. Sim. Financeiramente, economicamente e, eu diria assim, na economia e na saúde. Sim. Então, ou seja, o sofrimento, era isso que eu queria dizer, está em um ambiente em que todos nós vivemos. O ambiente, o sofrimento está aí, ele é inerente. Sim. E quem somos nós em meio a isso aí? Nós vamos escapar do sofrimento? Aí nós vamos lá em Jesus. Jesus, quando ele passou pelos momentos de maior sofrimento, o que foi que ele fez? Ele recorreu ao Pai. Ele recorreu ao Pai. E o que nós estamos aqui nessa noite dizendo é o seguinte, justamente isso. A esperança nesse mês da mulher. Se esse mês, os analistas estão dizendo que será um mês de sofrimento, nós não vamos fugir do sofrimento. Não. Mas nós vamos passar por ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não fugiram do fogo. Sim. O detalhe é que o fogo não teve força para queimar eles. Luiz. Exatamente. Então, ou seja, nós que cremos no Senhor, aqueles que
coloca a sua fé no Senhor. Essa é a hora de sim, passar no sim, fogo, e o fogo do sofrimento que vai atingir o Brasil, que vai atingir os estados, que vai atingir as cidades, que vai atingir famílias, e dizer assim, mas aquele que caminhou no meio do fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele está comigo. sim, E eu sim. vou poder passar, e como aconteceu com eles, Deus não livrou eles do fogo, livrou da força do fogo. O E, Senhor e não livrou, pode falar, como Luiz. eu ouvi, como abrindo só um parênteses, pastor, quando a gente está ao vivo, eu estou pegando as manhas aí agora, né? Nós vamos entrar nesse, Vai lá, me ajude aí, rapaz. Nós nós dois vamos, vamos, nós, vamos nós vamos entrar, aprender aqui. nós vamos entrar nesse métier aí, Não, mas Deus colocou, eu estou quando dizendo assim, você, Deus empurrou as igrejas para onde a geração atual hoje, estava, hoje Luiz. nós estamos Nós falando, mesmos, nós dois aqui, nunca entraríamos numa hora dessa na sim, rede, não, nem hora dessa, nem hora nenhuma, porque a de gente é hora muito nenhuma. comedido. Mas John Wesley, que foi o grande avivalista, né, Sim, sim. contemporâneo, ele falou o seguinte: a minha paróquia é o mundo. Então, a nossa paróquia hoje não é aí em Itabuna, na Igreja Batista, não é aqui em Eunápolis. A nossa paróquia hoje é Itabuna, São Paulo. Itália, Eu quero mandar um alô aí, porque eu já vi uma pessoa muito especial de Brasília, que acabou de entrar, pessoas do Pará, pessoas da Rondônia, do Espírito Santo, pessoas de amém, Portugal que que nos acompanham. Então a nossa paróquia se expandiu, né? Hoje nós amém. falamos, e eu queria dizer o seguinte: o que é fé, pastor? Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, ou seja, projeta para frente. Sim, Acompanhe você que entrou aí, que está ao vivo com a gente. Fé, ela nunca é retroativa. A fé, ela é sempre um evento futuro. Eu tenho fé que o ano que vem vai ser melhor. Eu tenho fé que eu vou casar. Eu tenho fé que eu vou pagar os meus compromissos. Eu tenho fé que o meu filho vai sair das drogas. Então, fé é um evento futuro. amém. Ok? Então, fé é isso. E para o que tem convicção, é prova das coisas que não existem, né? E convicção daquilo que você não está vendo, mas está acreditando. E Sim, aí, sim, o que é trazer a memória? O que é a esperança? A esperança, ela difere da fé, sabe por quê? Deus me deu essa revelação daquele texto. amém. Quando a gente diz revelação, não é para quem talvez não tem muita familiaridade com esses termos, mas é um clarear de mente. Você não Sim, ficou sim. aqui incorporado e baixou um espírito, e foi uma revelação, não. É o Espírito de Deus ministrando ao coração da gente. Então, quando eu li que Jeremias falou assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, é o seguinte: como é que eu exerço esperança nesses dias difíceis? É olhando para trás. Sim, Diferente da sim, fé que eu projeto para frente, eu olho para trás. sim. Como é que eu sei que o Senhor vai me sustentar nesses dias difíceis? É lembrando daqueles 10 anos atrás, é você lembrando Sim, lá da época do cremosinho, é isso mesmo. eu lembrando lá do Espírito Santo, passando situações, e lembrando o seguinte: o Senhor não me deixou. Você talvez que passou por um divórcio difícil, quase morreu, ficou em depressão, mas vagarosamente as coisas foram se organizando. Isso não foi obra do acaso, não. Foi uma ação de Deus na Sim, sua vida. Então, ou seja, num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, a minha baliza, pastor, para eu não perder as esperanças, não é amém. talvez olhar para o horizonte, para frente, não, mas é olhar para aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Se a gente abrir Amém. aqui a tela, Quero para ter, trazer, Luiz, quero trazer a memória o que vai me dar esperança. ou seja, trazer a memória é o que? É relembrar os feitos do Senhor. É Sim, relembrar que sim. um dia você olhou para aquela despensa vazia e não tinha de onde tirar e Deus proveu. É, é, eu- Certo, eu- certo. é Aham. lembrar que você aí puxa na memória, Davi fez talvez, isso, Luiz. Davi talvez, falou, sabe o que, Luiz? Davi falou bem assim, com Saul mesmo. Ele disse assim: eu matei o urso. Eu falei isso até há sim, pouco aqui, sim. mais cedo. E eu matei o leão, eu posso matar Golias. O Deus que foi Ou comigo seja, quando
o urso veio para devorar as ovelhas e me deu graça e força. Imagine um adolescente, um jovenzinho matando um urso sozinho no campo. Sim, sim, Imagine um jovem novo como Davi matando um leão sozinho. E ele falou, sim, Deus que foi comigo, que matou o leão e o urso. Ou seja, irmão, você que venceu aquela dificuldade há anos atrás, você que venceu, isso aí que o Luiz falou mesmo, nós que vencemos adversidades lá atrás, Luiz, nós nós poderíamos falar temos, aqui de testemunhos e não iria é, parar a noite toda. Eu me lembro de pessoas, teve um dia que eu aqui, logo quando abri a igreja aqui em Itabuna, iniciamos a igreja aqui, eu fiquei com uma pessoa possessa durante 60 dias, irmão. Tinha dia que a sim, pessoa tinha possessão, dia não. Eu colocava a pessoa dentro do meu carro, eu travava as portas, o espírito maligno pegava, tentava cometer suicídio. Chegou uma hora que eu falei, Senhor, eu não tenho fé para expulsar esse espírito maligno, o que que é? E de sim, repente, aquela pessoa só precisava fazer confissões para ficar liberta do que atacava ela. E quando houve confissão, ficou liberta. Mas eu estou dizendo assim, aquele Deus que nos deu vitória sim. naquele dia que você não sabia o que fazer, é o mesmo Deus que nos dá vitória agora, é o mesmo Deus que dá a provisão agora. Então, Luiz, eu sou testemunha que um dia eu estava em um determinado lugar, eu vou dizer que agora, nessa construção que eu estou aqui dessa casa, um dia eu iniciei essa construção e falei bem assim, vou parar e vou vender, chamei Catiúcia. E aí sim, eu eu fui tô, conversar com Deus. Quando eu estou conversando com Deus, uma pessoa liga e virou, pastor, eu estou comprando um carro novo, eu estou vendendo meu carro, e o que eu vendi do meu carro, o dinheiro vai para ir para a sua construção. Eu já vendi o carro, eu coloco o dinheiro aonde? Então, assim, eu estou dizendo de provisão financeira, estou dizendo de provisão emocional, eu estou dizendo de provisão de salvação, de vida eterna também. Eu estou sim, dizendo, irmãos, que o nosso Deus é o Deus que nos dá esperança. Quando foge todas elas, Luiz, o Senhor, como disse Davi, o Deus que foi isso, comigo lá, o Deus sim, que naquela hora H, foi com você, foi com Carol, foi conosco, sim, irmão. sim, sim. E foi com outras pessoas, foi com a pastora Irineia, foi com outros Foi com pastores. você aí, ó, que chegou agora. Com essa pessoa que está Nós estamos aí, isso citando aí que está nos aqui, ouvindo. nós estamos citando aqui as nossas experiências, mas você tem. E outra coisa, eu vou repetir, esse bate-papo nosso não é de igreja batista nova geração, não é de placa denominacional. Nós estamos falando com pessoas aqui que É do creem em reino, esse Deus, bate-papo aqui é do reino de crê em Deus. Deus, independente da sua religião, independente do seu credo, nós estamos dizendo para você o quê? Esse Deus que a gente crê nele, ele não é um Deus de longe, ele não é um Deus histórico, ele não é um Deus da liturgia, não, ele é um Deus presente. E sabe que horas que ele é presente? Na hora da angústia. É verdade, é verdade. Na hora da angústia, o salmista falou, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Deus, Luiz, ele sabe, pastor, só para não perder o raciocínio aqui, ele sabe a linguagem que você entende ele. Cada um de nós temos amém. um dialeto, vamos assim chamar, que acessa o trono da graça e tem um dialeto que o trono da graça nos assiste. Ou seja, deixa eu só trocar isso aqui em miúdos. O Senhor sabe a forma de tocar no seu coração. O que toca no Ô pastor Neto, Luiz, às vezes, não é o que toca em mim. Pode dizer, sim, pastor. sim. Eu queria fazer um negócio aqui agora. Eu vi Sim, aí a Andresa colocando aí a esposa do presbítero. Eu sim, queria fazer uma oração, porque tem sim, pessoas, a gente sabe que sim, hoje as pessoas entram e saem, sim, sim, e eu queria orar por alguém. E nós vamos sim, continuar. Mas sim, alguém que entrou aí nesse momento, que está sem dormir, e que está perturbando a sim, mente, que nós estamos sim, falando até de esperança, sim, mas a pessoa às vezes está tão desesperada que não consegue parar para ouvir, entendeu? Que a palavra é de esperança. Então eu queria dar um minutinho aí, que nesse momento sim. nós, e todos que estão nos acompanhando, possa estar junto conosco nessa oração, orando por alguém que agora não consegue dormir, por alguém que agora os pensamentos estão Tá, vagueando, que não consegue nem parar aqui para poder compreender, porque na verdade há uma canção de Fernandinho Luiz que diz assim: eu não sou mais escravo do medo, sim. eu agora sou filho de Deus. E eu queria que nós orássemos justamente para quem agora não consegue assimilar nem mesmo a mensagem da esperança, Sim. que precisa de um toque do Espírito de Deus, que precisa de um E a gente toque. pode, pastor, até pedir aí, se quiser manifestar aqui, Amém. ó,
Talvez você pode Uhum. colocar ou fazer um pedido seu de oração aqui. Talvez, como você disse, pessoas que não vão poder Aqui, uma ficar. pessoa colocou aqui, É, eu, pastor, eu eu, preciso pastor. aqui agora dessa Então, oração, então nós vamos eu orar. sei que há uma oração que todos precisamos. Eu preciso, o pastor Neto É, amém. precisa, Nós mas precisamos. aquela especificamente, você talvez que está aí com a alma aflita, a mente já não Sim. comporta mais, você já tomou o remédio que você toma e o sono não chegou. Nós vamos orar com você agora. Nós vamos pegar na sua mão, como se nós Amém. estivéssemos pegando na Aleluia, sua mão aleluia. junto. Né? Nós queremos chorar com você, né, Luiz? O pão é nosso, o Pai é Pão é nosso. nosso, Pai é nosso. Perdoa os nossos pecados, o Evangelho é nós. Então eu queria, junto com essas pessoas aí agora, e quem está necessitando aí agora, para orarmos juntos, pastor. Nós Sim. vamos dar as nossas mãos agora em espírito e nós vamos clamar ao Senhor. Amém? E a Bíblia, só para finalizar aqui, Salomão, que era o homem Sim, mais sábio que a Bíblia diz que já teve na terra, ele diz o seguinte: é melhor serem dois do que do um, que um. porque quando um cai, o outro levanta. Então, Levanta, amém. Amém. nesse momento, por mais que a sala esteja aqui cheia com pessoas, mas é você, é eu, pastor Neto, e você aí com o seu celular. Então, você não está Amém. sozinho. Isaías Alguém está falou assim, pedindo oração pelo sobrinho aí que tentou sim, sim, suicídio. sim, Entendeu? Nós vamos orar, agora nós vamos chorar. Eu queria convidar vocês a chorar conosco. E Jeremias fala assim, Luiz, você lembrou uma palavra boa. Vamos colocar a boca no pó. sim, Talvez quem? haja esperança Haja para nós. esperança, Então, haja esperança. Jeremias estava dizendo assim: intercede, suplica, clama e haverá esperança. Amém? Sim, Vamos orar nesse momento. vamos, Vamos estar orando aqui pastor. agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nesse Sim, meu momento, ó Deus, Deus. nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti por essa Sim, vida Deus. deste irmão, desta irmã, deste parente, Senhor, que agora precisa de Ti, Pai. Nós intercedemos, Senhor, este irmão que está sem dormir, Senhor, que os remédios não resolvem. Essa irmã, Senhor, que os pensamentos já estão turbados, não consegue nem participar da conversa, porque, Senhor, a mente já não consegue ouvir, Senhor. Sim, Nós meu oramos Deus. agora em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, aleluia, nós suplicamos, Espírito Santo da promessa, que foi enviado para consolar, que foi enviado para convencer, que foste enviado para nos ajudar, Sim, meu Espírito Deus. Santo. Visita essa Visita pessoa, Pai. este irmão, visita esta Meu Deus, irmã, esse visite o coração parente desta desesperado, pessoa que Senhor. está aqui Meu nos assistindo Deus. nessa noite. E em nome de Nome de Jesus, essa Jesus, pessoa Pai. seja tocada Sim, agora do Jesus. alto da Sim, Deus. cabeça à planta Sim. dos pés, Sim, seja Senhor. sarado, Sim, seja sim. liberto, seja tocado pelo teu Sim, poder, Jesus. Senhor. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, Meu Senhor, eu Deus, peço visita agora, envia agora, os teus Pai. Meu anjos, Deus, o envia o Senhor é teu um poder Pai. à mente, ao Meu Deus, coração o dessa Senhor é Pai, pessoa, Jesus. O Senhor é Pai, apazigua a Senhor. O Senhor é alma, Pai. apazigua a Sim, Deus. mente, Sim, Deus. desliga Sim, esse sim, HD, sim. Senhor, que está Sim, meu Deus. em Sim, alto Jesus. giro, essa memória que não consegue parar, Senhor, em nome de Jesus, sossega ela nesse momento. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem, Meu mente, você vai Deus. sossegar agora, Acalma. você Acalma. vai deitar, dormir, porque o Senhor é contigo. Ó Senhor, eu Sim, ministro a Deus. essa Sim, pessoa Deus. agora, em nome de Sim, Jesus. Ser Deus. sarada nesta noite, Nós nos ser unimos, curada Pai. nesta Nós nos noite. unimos O nesse Senhor, propósito. nosso Nós nos Deus, é unimos. conosco e eu ministro a cura. Em nome de Sim, Jesus, e oro e sim, rogo Deus. ao Senhor, Sim, Pai, Deus. Sim, toca nessa Pai. pessoa neste Meu momento Deus, e dá a visita, ela, Senhor. Senhor, a Visita agora, paz que Pai. excede o Visita. entendimento, Senhor. Em Ah, nome de Senhor da glória, Jesus. visita, meu Deus. Nós concordamos, Sim, ó Senhor, com a Deus. oração do teu servo. Sim, ó Deus. Meu Amém, Deus, o Senhor é um Jesus. Pai. A tua palavra diz que o Senhor é Amém, Pai. Jesus. Nós não estamos Amém, só. Há Jesus. uma garantia na Aleluia. tua palavra. Meu Deus, e esse Amém. expediente agora, nós entramos aí com todo o Sim, ó respeito, Deus. Senhor, mas nós entramos agora Amém. talvez no quarto desse irmão, Senhor, esse quarto Sim, ó de Deus. angústia. Meu Deus, esse quarto de desespero, Amém. Sim, Senhor. Meu Deus. Deus, essa irmã, essa amiga, essa Sim, ó pessoa que talvez Deus. nós nem Aleluia. conhecemos, mas que está aí até essa hora, com o coração aflito, frustrado com as decepções da vida, Senhor. Coisas que machucam a alma, é verdade.
É verdade, nós Sim. somos homens, nós não somos Oh, Deus, é robôs. verdade, As Senhor. pessoas sofrem, nós sofremos, passamos por Oh, circunstâncias. Deus, eu Deus. te Sim, peço Pai. agora, visita, Senhor, visita esse coração aflito. Visita, Senhor, visita essa Amém, mente Jesus. que não tem Amém. descanso, que não tem repouso. Ah, Senhor, esse homem precisa restabelecer a sua família, essa mulher Amém. precisa trazer de Verdade, volta a Senhor. paz, precisa trazer de volta o equilíbrio, até para cuidar dos filhos, Senhor, para poder ser uma boa esposa, até para se entregar para aquele marido que não entende esse tempo de frustração. Meu Deus, o Senhor é um Deus Verdade, Deus. presente na hora da angústia. Nós Amém, estamos falando Jesus. daquilo que cremos, Senhor. Nós Oh, podemos olhar para Deus. Em trás. nome de Meu Deus, Jesus, eu Senhor. particularmente posso dizer que o Senhor já fez grandes Deus. coisas na Visita minha agora, vida. Senhor. Em nome Meu de Deus, eu Jesus. sei o que é uma pessoa com a mente Visita em nome de confusa, Senhor. Jesus. Visita, Senhor, visita. Em nome de Visita agora, tira toda a Jesus. confusão, todo o medo. E aonde há falta de esperança, nós estamos aqui em Amém. nome de Jesus para dizer que há Em sim nome de esperança, Jesus. há sim Aleluia. vida, há Jesus é a saída, esperança. há uma saída. Senhor, visita agora essa Amém. casa, visita, Senhor. Sim, O Senhor é Deus. Pai. Meu Deus, o Senhor não Amém. chega o Senhor não chega depois. Numa Sim, casa de Jesus. tristeza, que foi a casa de Lázaro, o Senhor chegou e resolveu a situação. Na casa de Amém. Jairo, o Senhor Verdade, chegou Deus. e a caminho da Amém, casa de Jairo, o Senhor Jesus. para com a mulher também depressiva, Verdade. amargurada, angustiada, sem forças, e resolve a Amém, situação. Eu Jesus. te peço, Senhor, Aleluia. como ministro da tua palavra, junto com o Aleluia. pastor Nós Neto, Senhor, pedimos ao nós nos Senhor, unimos Pai. aqui, como que de Sim, ó mãos Pai, em dadas, oração, meu Senhor. Deus, concordando e Em liberando nome de uma palavra Jesus, ó de vida, Deus. Senhor, para esse quarto onde há Palavra de vida. tristeza, Nós uma ministramos vida. palavra Nós de ministramos esperança, Senhor, para esperança. esse irmão que a finança já zerou, mas o Senhor Verdade, tira da Deus. O onde Senhor não será a tem. provisão. Meu Deus, está escrito na tua palavra que o Senhor tira da onde não tem para nos abençoar, Senhor. É assim. Esse é o Deus que nós servimos e nós estamos aqui para Amém. dizer isso em Amém, nome de Jesus. Jesus. Não desista Amém. agora. Não desista. Amém. Não desista em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Luiz, nós vamos estar encerrando a live e vamos reabrir ela novamente agora, Ah, certo? Porque ela é tem um porque eu período, viu? não, Aí eu você quero avisar as pessoas, é, vai desligar, mas vai voltar novamente, vamos continuar volta, novamente. volta Amém? porque o Facebook a gente toca, né? Direto, mas no É Instagram isso. é 1 hora, ele corta. Tem Então uma hora desliga e aí, a gente fecha. já volta, viu? A gente já volta, viu? Amém? Valeu. Pessoal, só estou aguardando aqui para entrar aí com o pastor Luiz, ok? Pode ir acessando todo mundo aí novamente. Estamos dando início novamente, amém? O Instagram é assim mesmo. Amém? Como nós estávamos orando e... Epa, Amém, cheguei, pastor. cheguei, Amém. cheguei. Mas nós vamos chegar lá no YouTube, viu, Ó, Luiz? foi bom que aqui, ó, tô tomando até um cafezinho aqui para. Deixa eu dizer aqui, irmão. Nessa hora, viu, Luiz, de intercessão, sabe aquele momento que você começa a orar e o Espírito de Deus fala assim, ó, vamos de fato, vamos fazer isso aí. O Espírito de Deus, ele nos conduz a isso. E eu queria dizer que, nesse momento, eu acredito sim que o Espírito Santo nos chamou para essa hora, Luiz. Sim, Para essa hora de intercessão na madrugada. sim. E Eis-nos aqui, né, pastor? alguém aqui está pedindo aqui eu orar também por ele. Teve Sim. um dia difícil hoje. Orar por Mabinha. Tem uma turma aí. Nós vamos estar orando novamente, sim, porque é aquilo que nós falamos aqui. Nós estamos em um ambiente de sofrimento. Estamos vivendo um ambiente de sofrimento. Sim. E nós sabemos que o Senhor nos chamou para essa hora. Então, como João Batista mesmo, ele declarou ali, João Batista, ele disse assim, eu sou um caniço agitado no meio do deserto. Sim. Ele era aquele caniço que estava dizendo assim, ó, Jesus chegou aí. E a palavra dessa noite de esperança, ela diz assim, Romanos capítulo 5, ele diz assim, e Hebreus 11 que você leu,
ele vai dizendo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante quem obtivemos entrada pela graça, né? Entramos nessa graça mediante a fé, entramos para chegar a Cristo. E ele diz assim, que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e paciência, e produz perseverança, e essa perseverança produz em nós experiência, e a experiência não traz confusão, porque há em nós esperança. E então, algo vai produzindo algo, que vai produzindo algo, que vai produzindo algo. Eu tenho sempre dito aqui para os irmãos, escuta bem, dou, traz mensagem e é professora. Se eu na dor não aprendo, não vai ser comendo churrasco e tomando Coca-Cola que eu aprendo alguma coisa. Então, assim, nesses dias que nós estamos passando aí de quarentena, e que são dias de dor, eu posso dizer isso, né? De tristeza de muitas famílias, nós sabemos que Jesus, nesta hora, não foi ele que fez isso, somos nós, os homens mesmo, que criou essa situação, ele quer falar algo conosco. Sempre quando Israel estava no sofrimento, Luiz, Deus queria falar alguma coisa com Israel. Deus quer falar com a humanidade, Deus quer falar com a humanidade. E eu falava hoje, há pouco também, trazendo aqui, eu me lembro que nos anos 90, algumas pessoas queridas nossas de Eunápolis perderam os seus parentes, nós perdemos irmãos de igreja, perdemos amigos. Havia entre Eunápolis e Porto Seguro, sempre no verão, naquela cultura de se colocar no pasto, o convidado Luiz novamente aí, viu, irmão? Deixa ele entrar novamente aí. Naquela cultura de colocar fogo em pasto, então as pessoas trafegavam, às vezes, de Eunápolis para Porto Seguro, e naquele momento ali que as pessoas trafegavam de Eunápolis para Porto Seguro, o que acontecia? Deixa eu chamar o pastor Luiz aqui, irmão. Amém? Voltei. Aí, amém. Voltei. Na verdade, pastor, só para a gente fazer só um testemunho aqui. Eu saí porque eu recebi uma mensagem inbox aqui no privado de uma pessoa dizendo, olha, foi Deus que colocou essa live aqui no ar. Eu chorei muito, eu precisava ouvir alguma coisa. Uma pessoa lá de Minas Gerais, glória a Deus, para não expor ninguém, a ideia não é essa, mas o Evangelho, ele é isso, ele é alimento. A palavra de Deus nunca vai voltar vazia naquele que a escuta. Então, pastor, volta aí, você estava dizendo de Porto Seguro, na estrada. Eu estava dizendo de Porto Seguro, Luiz. O que acontece? Eu também tenho uma carga aqui no meu celular. O que acontece? Naqueles dias, nos anos 90, o que foi que aconteceu? Naquela cultura de colocar fogo em pastos, colocava e às vezes aquela estrada sempre tinha fumaça. Porque eu falei isso no culto mais cedo, eu queria repetir agora. Sim. Houve algumas pessoas que em um dia de feriado, vindo para Porto Seguro, outros voltando, viram essa fumaça. E pensou que era uma cortina só de fumaça, aquele negócio que você passa, sai do outro lado e acabou a fumaça. Eu estou dizendo que as pessoas não acordaram, porque assim, ciência, autoridades políticas estão numa cortina de fumaça, e alguns dizem assim, em julho, em agosto, em setembro, em junho, não, em novembro, isso vai acabar. Irmãos, o que está acontecendo no mundo, nenhum de nós sabemos de nada. O sabedor de todas as coisas chama Jesus, Deus. O Alfa e o Ômega. O que eu quero falar de Porto Seguro? Só fechando. As pessoas entraram naquela cortina de fumaça achando que logo depois iria acabar. Sim. E aí entraram de um lado, quem vinha de Porto Seguro também entrou na cortina de fumaça e carros começaram a bater, alguns pegarem até fogo.
perdemos pessoas queridas naqueles dias. Sim. E houve um acidente terrível, foi um dia de tristeza, de comoção na cidade de Eunápolis, porque achavam que era uma cortina de fumaça, mas era quilômetros de fumaça. Sim. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós entramos na fumaça. Nós estamos no barco do apóstolo Paulo. Mas a palavra que eu quero dizer, Luiz, voltando lá novamente sobre esperança. O anjo que apareceu a Paulo no barco, o Espírito de Deus, é a palavra de Deus que está conosco. Sim. O salmista diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou. Saber que eu sou Deus. A notícia era o seguinte, se você entrou na fumaça, chega a dizer isso, não saia do carro. Nós estávamos falando para não sair do barco. Sim. E algumas pessoas saíram do carro e foram atropeladas no meio da fumaça. Escuta bem uma coisa, irmãos. Nós não devemos sair do Senhor nesse momento. Não. Nós não devemos sair da fé, Luiz. Nós não devemos sair dessa comunidade da Trindade que é aqui agora, sim, sem sim. placas, sem... Eu chego a dizer que o show acabou. Não tem mais templo suntuoso, não tem mais templo com ar-condicionado, com cadeira luxuosa. Acabou, irmão. A igreja é isso aqui agora, isso aqui. Exatamente. É a hora de quem é crente, e a igreja vai se edificar mais, quem buscar vai buscar mais. E para a gente contextualizar, a igreja é isso aqui, é esse expediente, e são essas pessoas que estão aqui, outras que estão em outro lugar. À medida que eu replico, à medida que você movimenta nesse sentido e coloca a sua vida a buscar o Senhor, você passa a ser um agente, um correspondente do céu, na verdade. Então, meu irmão, é uma palavra de esperança. O pastor Neto está falando aí de uma cortina de fumaça, ou seja, um tempo que você não tem muita clareza. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas aí entra um outro detalhe. Lá no Salmo 119, versículo 105, a gente que decorava os versículos quando era pequeno, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, meu irmão, em tempo de escuridão, grave isso aí, em tempo de incerteza, como nós estamos vivendo, em tempo de coronavírus, em tempo de economia devastada, onde os homens não sabem para onde ir, não adianta, né? O que eu tenho para me apegar? É no Jornal Nacional? É no Bolsonaro? É no prefeito? É no Fernando Gomes aí em Itabuna? É no Robério aqui? Só tem um Salvador, Luiz. Só tem Jesus. É Jesus. Os cristos vão surgir. É Jesus. Apesar de nós estarmos aqui orando pelos nossos governantes, que agora não é momento de ficar torcendo para dar errado, não, você tem que orar como cristão, porque quando a Bíblia chega a dizer que quando o governo vai bem, o povo vai bem, mas quando ele vai mal, o povo geme. Né? Então, nós queremos o quê? Essa lâmpada, porque a palavra de Deus, o Nelson Ned, aquele baixinho, você lembra dele, pastor? Um dia ele morreu adorando o Senhor. Ele que foi um dos expoentes aí da música, e um dia ele dando uma entrevista para Jô Soares, tem essa entrevista aí, depois você pode até procurar no YouTube. O Jô Soares perguntando para ele da Bíblia e falando coisas, citando o texto da Bíblia, e ele falou, o Nelson Ned falou para ele, olha, Jô, essa Bíblia aí que você tanto cita, ou a Bíblia, ela fechada, ela é só um livro, mas ela aberta, ela é a boca de Deus para quem crê. Então, nesse momento, meu irmão, de incerteza, a palavra de Deus é a bússola do navegante. É aquela que vai te dar norte, é aquela que vai te direcionar. Então, nós estamos iniciando esse primeiro dia, esse segundo dia de maio, né, na verdade, com esse mês que nós vamos chamar de mês da esperança. E eu separei aqui, pastor... E gravar esse versículo, viu, Luiz? Eu quero trazer a memória só o que me dá esperança. Lamentações de Jeremias 3:20. Vamos só conferir aqui para a gente não fazer gol. Está na Bíblia, né?
Não tá no Inventários, não. Quando o cara cita, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, onde está isso na Bíblia? Lá em Inventários 3 e 4. Deixa eu só achar aqui. Lamentações, capítulo 3, se eu não me engano. Isso aí, 3, versículo 20. Fala a despeito disso aí. Aqui, ó, Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Versículo 21, na verdade, né? Eu quero trazer a memória, e aí entra o que nós falamos, as misericórdias do Senhor. O irmão Antônio, o diácono Antônio, que é esposo de Clécia, fala isso em toda a oração dele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu conheço o Antônio, tem 15 anos, toda vez que ele ora, ele cita esse texto. E é mesmo, pastor. Se não fosse o Senhor que esteve do seu lado aí, o ano passado, o ano daqui 10 anos que passou, e é o mesmo que vai estar agora nesse período de coronavírus. E ele coloca isso, bom é ter esperança, coloca a boca no pó, quem sabe ainda haja esperança. O versículo 29 está aqui, ó, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Talvez a esperança. A esperança. E ele diz esse mesmo, e Jeremias diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Luiz, eu queria deixar também um versículo nessa noite, assim, talvez seja um versículo para fechar, não sei, também de repente você tem um outro aí também. Nesse tempo em que eu falei há pouco, mais cedo, a Bíblia fala do espírito de medo. Espírito de medo. Existem situações de medo que vem na alma, que vem na mente, sim, e que vem um espírito do medo sobre a pessoa, e o medo ele paralisa, bloqueia, sim, tira a pessoa do raciocínio dela. Sim. O medo traz pavor, o medo não é de Deus, o medo chega a estar escrito em Apocalipse dizendo assim que os medrosos não herdarão o reino dos céus, sim, porque quem tem medo perdeu também a fé, sim, perdeu também a esperança. E onde é que eu quero chegar? É que se há esse espírito de medo, a Bíblia diz assim, o Senhor nos deu espírito de coragem. Sim. Então o Espírito Santo, ele é um espírito de coragem. Então, nesse dia agora, nessa manhã, né? Nessa manhã, eu queria deixar para cada um que está nos acompanhando aí, que o Senhor te deu o espírito de coragem. Te deu um espírito que dá condição de você vencer. Aquele que impulsionava Davi a dizer, esse incircunciso está vindo contra Israel, a afrontar o meu Deus. Ele vem comigo, eu vou com espada, com lança, eu vou a ele em nome do Senhor. Ou seja, essa é a hora de você enfrentar os seus medos, enfrentar as suas angústias e enfrentar em nome de Jesus. Essa é a hora de você dizer assim, é no nome de Jesus que eu vou passar com isso, nesse momento difícil. Sim. É no nome de Jesus que eu vou passar com a minha família, é no nome de Jesus que eu vou passar com o meu filho, é no nome de Jesus que eu vou passar com a minha esposa, sim, é no nome de Jesus que eu vou passar com o meu esposo nesse momento. Luiz, tem gente perdendo emprego, tem gente emocionalmente abalado, aquilo que nós falamos no início, mas nós queremos dizer assim, olha, fica com a palavra de Deus, fica com a palavra do Senhor Jesus, fica com a palavra do Mestre, fica com o verbo da vida, né? João escreve, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o próprio João escreve lá em 1 João dizendo assim, o que vimos, o que ouvimos e as nossas mãos tocaram com respeito ao verbo da vida, à palavra da vida, ou seja, essa palavra veio a nós, essa palavra veio gerar em nós vida, veio gerar em nós vida. Então eu queria dizer para todos aqueles que estão conosco aí nessa manhã, nós não só existimos, nós vivemos e vivemos seguros na palavra da vida que é Jesus. E dizer para cada um aqui, sim, há esperança. E o Senhor te dá um espírito de coragem. Não tenha medo. Não tenha medo, porque assim, eu vou lembrar de duas pessoas aqui da Bíblia. Sunamita, o menino que estava morto no jumento, o profeta vira para Geazi e fala, pergunta para ela se vai tudo bem com ela. Sim. Mulher de fé.
Ela diz assim, Luiz, vai tudo bem. Vai bem com teu filho? Vai tudo bem. Vai bem com teu marido? Está tudo bem. Vai bem com você? Está tudo bem. O menino estava morto no jumento. Sim. Abacuque disse assim, por que me fazes ver tudo isso? Mas aí Deus fala com Abacuque, Luiz, vai para a torre de vigilância, vai nessa madrugada, entra na torre, você vai, eu vou falar com Deus a respeito da minha queixa, eu vou ouvir o que o Senhor vai falar comigo. Então, Abacuque, ele diz assim, eu me coloquei numa torre de vigilância, como nós estamos nessa noite, numa torre de vigilância aqui, nós estamos vigiando, né, durante a madrugada, e Abacuque diz assim, eu vou ouvir o que o Senhor vai falar comigo, a respeito do que eu falei com ele, de tudo que eu estava vendo, e Deus fala bem assim, o justo viverá da fé. Volta lá para a palavra, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que eu não estou vendo. Então, Abacuque, ele naquela hora, ele diz assim, Luiz, ele fala bem assim, eu entendi o que Deus me respondeu. E o que Deus respondeu para Abacuque foi assim, você vai viver da fé, Abacuque. E quando ele entende isso, ele vai lá para o capítulo 3 de Abacuque, versículo 17, 18 e 19. Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a malhada não haja mais gado no curral, ainda que tudo dê errado no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele estava dizendo, o Senhor vai fazer os meus pés como da coça. Então eu queria dizer, nesse momento de tristeza e de angústia, a nossa alegria será o Senhor. Sim. E você vai falar como Abacuque, nós vamos falar, Luiz, todavia eu vou esperar no Senhor. Eu entendi que é pela fé. Vai lá, pastor. Não, pastor, deixa eu só botar meu cabinho de energia aqui, porque o celular já deu uma mensagem que está acabando. Ele está acabando, mas nós não estamos, não. Eu quero de novo, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, te dar as boas-vindas. Eu estou vendo pessoas que estão entrando, amigos. Só te dar um norte. O que você está vendo aqui nessa live? Duas pessoas com insônia aqui te enrolando? Não. Esse que está em cima na tela aí é o pastor Neto, eu sou o pastor Luiz, nós somos pastores da Igreja Batista Nova Geração, mas não estamos aqui pregando placa de igreja, nós estamos anunciando Jesus. Nem religião, Luiz. Nem religião. Jesus não é religião. E que vamos chamar de programa, que não é um programa, mas o que é o que nós estamos fazendo aqui? É algo que o Senhor colocou no coração do pastor Neto, no nosso coração, no mês de maio, nós estamos fazendo o clamor da meia-noite. O que é um clamor? O clamor é busca. É diferente apenas de uma oração simples que você faz. Você vai clamar. Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita coisa que você não sabe, bonitão. Tem muita coisa... você que entrou ou que vai ver essa live no segundo momento, nós não sabemos de tudo, não. Porque o dia que a gente souber de tudo, nós vamos passar a ser colega de Deus. Nós não somos colega de Deus. Nós também não sabemos, né, Luiz? Nós não sabemos. Agora, uma coisa nós sabemos, que aquele em quem nós cremos vai nos garantir. Aquele em quem nós cremos vai nos dar estrutura. Mas, ou seja... esse texto, pastor, de Jeremias 33:3, ele diz o quê? Clama a mim, ou seja, há uma atitude do homem, uma ação do homem, né? Uma ação do homem, e responder-te-ei, ou seja, a resposta é do Senhor. Agora, resposta vem mediante o quê? Uma pergunta. Eu preciso perguntar, porque tem muitas pessoas, às vezes, a gente até mesmo, eu estou esperando uma palavra de Deus, mas se eu não estou buscando, ou se eu não me apresento diante do Senhor, Ele pode me dar um esclarecimento dentro da misericórdia dEle. Mas nesse momento de incerteza, nunca foi tão importante buscar a Deus como agora, porque
Quando eu busco o Verdade. Senhor, Ele me responde e me mostra coisas que eu não sabia. Então, você não está só, há esperança. Nós falamos disso no primeiro momento, nós já estamos indo para a segunda hora aqui. Passa voando, né, pastor? Tem ainda 18 O negócio pessoas tá ao bom, vivo, pastor. 18 pessoas ao vivo conosco, já surtiu efeito, pessoas que já receberam oração, já testemunhou aqui, que já trouxe um alívio Amém. para a alma. Vão dormir em paz, né? Vão dormir em paz. Eu quero te dizer, não há estrutura no campo do horizonte hoje para a gente se socorrer, a não ser olhar para o Senhor. E fala aí, pastor, você começou falando, eu acho que eu te... Não, eu queria dizer o seguinte, Luiz, que nós sempre estamos direcionando para o Senhor, não a nós. O salmista chega a dizer não a nós, não a nós, não a nós, mas ao Senhor Deus. Nós estamos junto com os outros no Sim, barco, isso é interessante dizer, que nós estamos junto sim, com os irmãos no barco, o barco perdeu a sim, vela, perdeu o leme, mas nós estamos todos sendo no controle de Deus, eu diria assim, no controle de isso, Deus, porque Deus nunca perdeu o controle de nada aqui. de nada. E eu tava procurando aqui, na verdade, um versículo bíblico, né, que Sim, retrata para nós, e que fala conosco desse momento. E eu queria, assim, dizer ainda algo importante nesse momento. Deus não é religião, não é religião. Deus é o sim, ser que criou o universo, que nos criou. Jesus. Ah, como é que eu vou achar Deus, pastor? Nesse momento de pandemia, eu vou para que igreja? Eu vou para que denominação? Que bom que não tem denominação agora, Luiz. Não tem sim, mais tempo, nem tempo está tendo. não Então, pode. assim, eu queria dizer para todos nós, Jesus é a expressão exata do Deus invisível. Se eu quero ver Deus, eu vou para Jesus. Jesus é a expressão exata do Deus invisível. E como é que eu vou achar Jesus? Ele diz assim, na sua própria palavra, ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de De todo, todo o vosso coração. Então é tempo de nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, de sim, todo o coração mesmo, de toda a força, de todo o entendimento. E ele chega a dizer assim, e eu deixarei ser achado por vós. Ele dizendo assim, eu deixarei ser achado por vocês. Se você me buscar em todo o coração, Deus estava dizendo para mim e para você, eu vou deixar você me encontrar. E encontrar sim, Deus não é encontrar uma religião. Acabou o tempo que as pessoas não querem religião. Eu também não quero. Religião, ela frustra a gente. sim, Instituição frustra a gente. Jesus nunca vai frustrar ninguém. Eu entendi separar sim, instituição, religião de Jesus. Hoje eu recorro a Cristo Jesus, o Senhor. sim. Pastor Luiz. E para a gente colocar mais um temperozinho nesse bate-papo aí, um dia eu vi um pastor falando, um pastor que eu gosto muito dele, ele lá de Campinas, se chama Ricardo Agreste. Ele falou o seguinte: por muitos anos a minha vida foi conduzida como um transatlântico. O que é um transatlântico? O transatlântico, ele traça a sua rota. Ele embarca em Salvador, ele vai para Búzios, depois ele desce para Camboriú, alguns vão a Fernando de Noronha, e você já compra um pacote sabendo onde é que você vai naquela embarcação. E muitas pessoas, pastor, que estão nos ouvindo ou vão ouvir no segundo momento, que pessoas de bem, pessoas estruturadas financeiramente, pessoas de posse, empresários, profissionais liberais, pessoas que tangiam sua vida dignamente, não há nada de errado nisso. Pessoas que iam, vinham, Sim, compravam, pagavam, casavam-se, davam-se em casamento, como o texto. diz, né? Como está escrito. Não, estou ouvindo não. Volta a repetir aí, pastor. Ainda não, não. Dá um toque aí, vê se a internet.
Eu vou dar uma continuada. Você está me ouvindo? Eu vou dar uma continuada aqui, irmãos, amém? Até o Luiz resolver lá detalhe na internet. Como o pastor Luiz falou, ou seja, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Ele falou de um transatlântico, ou seja, é como você está ali no Titanic, né? De repente entra um furo ali no casco e nós não podemos fingir. Eu sempre tenho dito isso, nós não podemos fingir o momento que nós estamos vivendo, mas nós temos que buscar ao Senhor nesse momento. É tempo de clamarmos ao Senhor, é tempo de invocarmos o nome dEle, é tempo de suplicarmos ao Senhor, é tempo de nós, eu diria assim, de fato, invocar o nome dEle e clamar a Ele de todo... Deixa eu chamar o Luiz aqui novamente. Amém? Espera um pouquinho aí, irmão. Vou só chamar o Luiz aqui também. Nós estamos... É o primeiro dia. E Opa, certamente... voltou. Luiz, pronto, voltou, Luiz. Eu tive o meu áudio. Né? Sim. Tá me ouvindo aí agora? Estou ouvindo, Luiz. A internet, às vezes, quando ela pesa, acontece isso. Mas nós vamos melhorando a cada dia, amém? Pode continuar, pastor. Não estamos ouvindo ele não, né, pessoal? Deu um probleminha no áudio do Luiz, eu vou chamar ele aqui novamente para ver, mas eu vou falar algo que está escrito na Bíblia. Eu queria falar algo aqui, que o Luiz vai entrar novamente, dizer para você assim, atenta bem para uma coisa. O que você está fazendo com os seus sentidos, eu sempre tenho dito isso. Você está alimentando seus olhos com o que nesse tempo de pandemia? Você está alimentando os seus ouvidos com o que? E você está alimentando o seu ser com o quê? Esse é um tempo em que nós temos que filtrar aquilo que alimenta os nossos ouvidos, filtrar aquilo que alimenta os nossos olhos. Por isso que televisiva, você vai receber sim essas reportagens, você vai sim ouvir os noticiários, mas não se alimenta, não enche disso, não deixa que a vida que agora você está tendo alimentando somente disso. Não pense assim. Eu queria dizer para você que você esteja nesse momento, nesse exato momento, se alimentando de Deus. Se nós não conseguirmos entrar com o pastor Luiz novamente, você vai ficar com essa palavra nessa manhã. Dizer o seguinte, eu vou dar uma palavra aqui do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Há uma canção que foi dita, eu poderia estar aqui com violão, mas eu não sou de tocar, que diz assim: eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente Deus. Do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Você possa confessar isso nessa manhã, confessar e dizer: o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é o meu Deus, e eu vou descansar no Senhor. A palavra certa nessa manhã, e eu quero encerrar, e se der para o pastor Luiz voltar, amém, nós vamos encerrar com oração novamente. Se nós não conseguirmos, eu sei que o Luiz está nos ouvindo, mas eu queria dizer o seguinte, irmão, descansar não é deitar na cama e agora não. Descansar não é somente guardar um dia da semana. Descansar é entrar pela fé e descansar aqui,
no Senhor. Eu queria te convidar a nós entrarmos pela fé nesse momento, no descanso do Senhor. Descansar, eu costumo dizer o seguinte: se você entra no avião, você deita e dorme, porque você entrega a sua vida ao piloto ou ao controlador de voo. Você entra no ônibus para viajar e você deita a poltrona e dorme. Uma criança vai atravessar a rua e ela pega na mão do pai dela e ela nem olha para um lado nem para o outro. Eu quero encerrar dizendo para você: descansa no Senhor, vira a poltrona e dorme. Entra no avião e descansa. Se você não pode descansar no Senhor, peça a Ele: Senhor, me dá a condição de descansar em Ti. Me dá a condição de deitar nessa noite. Ainda que tudo esteja dando errado, eu vou deitar e dormir, porque o Senhor é comigo. O Senhor vai prover o amanhã. Jeremias 29:11 está escrito assim: eu bem sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o futuro pertence a Deus. Você vai deitar nessa noite e descansar no Senhor. Você vai dobrar encostar aí no seu leito e você vai dizer: quem cuida de mim, até eu partir, meu Deus proverá. Eu poderia cantar aqui agora, mas eu não canto, os irmãos sabem disso, aqueles que me conhecem. Quem cuida de mim, até eu partir, meu Deus proverá. Se abrolhos na estrada, trilhar meu caminho, à sombra do Mestre, posso descansar, pois tua palavra me diz com doçura que tudo que eu peça confiantemente, meu Deus proverá. Meu Deus proverá, meu Deus proverá. Quem cuida de mim até eu partir, meu Deus proverá. Então a palavra que eu quero dizer: entra no descanso do Senhor nessa manhã, meu irmão, minha irmã. E o pastor Luiz é que vai cantar conosco. Amém? Vamos lá, Luiz. A internet nos pregou uma peça aí, né? Eu fiquei de fora um pouco, mas estava ouvindo. Se cair novamente, Amém, Luiz. Se cair eu não consegui restabelecer, mas eu quero te dizer isso aí, só fechando o raciocínio do transatlântico. Ele disse que enquanto ele foi transatlântico, ele nunca chegou num destino de paz. Mas o dia que ele resolveu ser veleiro, porque o transatlântico ele tem motor, é ele que seguia. Mas o dia que ele ficar no controle, né, Luiz? O dia que ele deixou o vento soprar, o vento do Espírito, o conduziu para aquilo que Deus tinha. Então eu queria dizer, talvez você até hoje tangeu a sua vida com o seu trabalho, com o seu suor, com a sua profissão, com a sua empresa, mas hoje não está sabendo o que fazer, nem para onde ir. Deixa o Senhor soprar sobre você, deixa ele. Aleluia. Eu sei. Amém. Tira essa canção aí. Sim, ó. Voltou. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua palavra. Se cantar de dois, dá um delay aqui. Fica um. Vai lá você, moço. Eu sou um pregador, não sou um cantor. Eu fiz isso com a irmã de Isabela quarta-feira, e depois eu fui ver que eu atrapalhei a irmã todinha e ela entrava quando eu ia. Nós estamos aprendendo, vai lá, pastor. Estamos aprendendo, mas você que está aí e nos acompanhando até agora, diz assim, ó. Amém. Deus cuida de mim, na sombra da tua casa, cuida de mim. Eu amo a tua palavra. E não ando sozinho, não
não estou sozinho, pois Deus cuida de mim, na sombra da sua casa. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Escuta aí, ó. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. E uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus diariamente. Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. A outra, nós fala assim: se sua vida está sem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer te dar a mão. Uma porta se fecha aqui, onde vai abrir? Outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. Talvez a irmã Tereza, se tivesse por aqui ainda, ela ia. Certamente, viu, Luiz? Para quem está aí na madrugada, talvez com a alma aflita. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Aí é para a turma que andou na Arca de Noé. Porque Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, confia somente no teu poder. Alma cansada, espera em Deus e no seu poder. Alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu poder. Ô Senhor da glória. Amém? Aleluia. Eu lembrei, Luiz, divino companheiro no caminho. Fica comigo que já se faz tarde. Divino companheiro no caminho. É quem está com você. Vamos pedir a Jesus para estar conosco, né? A presença, sinto logo ao transitar. Faz em mim morar na permanente. Ficar, Senhor, Deus Salvador. E mais tarde,
Luiz, o áudio está falhando. Nós vamos dar continuidade. Falhou o áudio novamente. Mas é o primeiro dia hoje. Aí nós vamos chegando lá, né, irmão? Amém? O áudio seu está falhando novamente. Irmãos, eu vou pedir aqui para Luiz entrar novamente. Encerrar nesse momento com oração. Mas eu vou pedir para o Luiz entrar novamente. Vamos esperar o pastor Luiz entrar. Para nós encerrarmos com oração nessa manhã. E dizer para todos que estão aí. Dizer assim, olha, o Senhor nosso Deus, Ele cuida de nós. E a intenção nossa de entrar nesse clamor da meia-noite é justamente para ver esse cuidado de Deus para conosco. Amém, Luiz? Seu áudio voltou aí novamente. Eu estou falando, Luiz, com os irmãos que nós vamos encerrar agora com oração, né? E é o primeiro dia. É o primeiro dia e foi muito bom. Podemos socorrer pessoas. Eu diria que a maior adoração, eu fico até emocionado, porque assim, você acordar de manhã, eu acredito nesse evangelho, nós acreditamos nisso, você sabe disso, muitos que estão aí nos ouvindo também assim. Se nós não servimos pessoas, nós não servimos a Deus. Sim. Servir a Deus não é entrar num templo, botar a mão para cima e nunca servir ninguém. Nós não aprendemos esse evangelho, pastor. Eu sei que você, como eu, nós aprendemos o evangelho de servir pessoas. E se servimos pessoas, servimos a Deus. Nós entendemos que adorar ao Senhor é pegar um manietado, destelhar a casa e descer ele na cama e apresentar ele a Jesus. E isso foi o que nós aprendemos de cristianismo. E quando nós nos preocupamos, nós dois, em poder abrir esse clamor da madrugada, abrir esse clamor da meia-noite, e baseado naquele versículo, aí vem o noivo, nós sabíamos que pessoas estariam passando por momentos de insônia, de momentos de preocupação, momentos de angústia, e para isso foi que o Senhor nos chamou, para servir pessoas. Sim. E nós queremos dizer que há esperança. Que há esperança, Luiz, isso aí. Ainda que a árvore seja... o Jeremias chega a dizer... cortada e seque até a raiz. Ao cheiro das águas. A esperança. Eu queria o Eliseu. Eliseu está aqui comigo ainda, me dando uma força. Pega um galho seco desse aí. Tem. Pega um galinho seco aí, que tá Eliseu, onde é que eu vou achar um galho seco? Quando eu cheguei aqui em Itabuna, eu durante um período todo, Luiz, você sabe disso, eu sei também, foi com você e Carol, quando eu encontrava alguém fundado nas drogas, alguém no homossexualismo, que falava, não tem mais jeito para mim, ou alguém separando, o casamento acabando, ou alguém em uma condição dizendo, não tem mais jeito. Eu sempre pensei num galho seco. Aí, e eu queria pegar aqui, Eliseu pegou ali. Esse ainda veio com a florzinha, né? Veio com a florzinha, né, pastor? Porque agora já tem flor no galho. E eu sempre pensei em um versículo que eu queria deixar nessa manhã. Lucas 1:37. Eu me emociono porque eu vi muito galho seco, Luiz. Como nós dois. E Deus fez florescer e depois dar fruto. É tempo de galho seco. Não tem problema não, irmão. Nós vamos dividir o nosso pão. Nós vamos dividir o nosso abraço, o nosso amor. Nós vamos dividir a palavra de Deus, que é alimento. Nós vamos dividir a esperança. Mas eu queria dizer só um versículo. Quando o anjo aparece ali para Maria e ele diz bem assim, Lucas 1:37, pois para Deus nada é impossível, nada. Sim.
pois para Deus nada é impossível. Galho seco pode fazer brotar flor e depois vir um fruto. Sim. Então a palavra dessa manhã, Luiz, que eu queria encerrar antes de nós orarmos e também falar para você deixar um versículo aí para nós, pois para Deus nada é impossível. Amém. Eu vi pessoas que... Um dia eu estava na primeira igreja batista, eu era missionário lá nessa época, e eu vi um homem com o rosto desse jeito, assim, no cantinho da porta, olhava e saía, e ele passou o culto todo daquele jeito. E lá na frente, eu pregando, o Espírito de Deus falou assim comigo: quando você terminar a pregação, você vai sair daí, você vai dar um abraço naquele homem e dizer que eu amo ele. Deus falou isso ao meu coração. E eu estava ali terminando a mensagem, mas o anseio era sair dali e dar abraço naquele homem. Quando terminou a mensagem, eu saí correndo ali no meio, ali do lado lateral das cadeiras, e fui naquele homem, dei um abraço nele. E quando eu dei um abraço, eu falei: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aquele homem começou a chorar e falou: vem aqui no meu carro, eu sou pai de um jovem dessa igreja, eu vim olhar ele pela última vez, eu ia tirar a minha vida. Eu estou com uma corda aqui no carro, eu estou com 38 carregado, e você tirou tudo isso de mim agora, Deus te usou para tirar isso. Eu ia matar a minha esposa, eu ia me matar, e eu vim olhar o meu filho pela última vez. Um abraço da parte de Deus, eu só fui a ferramenta. Sim. Curou aquele homem naquela noite de domingo, e para a glória de Deus, quando eu passo em Eunápolis e eu vejo ele, ainda hoje, eu não posso falar o nome aqui, Claro. Eu fico feliz porque ele reconciliou com a sua esposa, ele não tirou a vida dele, ele não tirou a vida dela, e eu fico feliz com isso, porque para Deus nada é impossível. Alguém que ia tirar a vida naquela noite, quando recebeu aquele abraço, foi curado. Nessa noite o Senhor quer abraçar as pessoas que estão nos ouvindo e dizer que há esperança para você. Você não vai desistir da vida, você não vai desistir do casamento, você não vai desistir do filho, você não vai desistir da esposa, você não vai desistir de você. Amém? Nem desistir de Jesus. Jesus não é religião. Se você se frustrou com pessoas e com instituições, Jesus nunca nos frustrou, não é isso, pastor Luiz? Isso aí. Nós vamos continuar adorando a Ele. E ainda que o galho seco, Ele vai fazer brotar flor. Amém? Pastor, é com você. As minhas considerações finais aqui, né, para a gente concluir e também não ser cansativo para aqueles que estão conosco até esse horário, mas há uma frase que os Médicos Sem Fronteira usam lá nos países africanos, nos países da calamidade. Eles aprendem uma frase no idioma de lá e é sempre a mesma: não desista. Aquelas crianças morrendo de inanição, de fome. Nós temos 4 minutos aí, viu, Luiz? De peste. E ele dizendo, a frase é essa: não desista. Eu quero olhar nos seus olhos aqui e te pedir: não desista. Amém. Não Glória desista. a Deus. Você vai Não descansar desanime. nessa noite, você vai dormir em paz. Amém. Não é porque Amém, nós pastor. estamos apenas Concordo com dizendo, você. não. É porque há poder no nome de Jesus. Eu tenho aqui, Neto, Aleluia. até nas lives que eu estava fazendo, ela deve estar aqui, Angelina, aquela bandeirinha do há poder no sangue de Jesus. No Há sangue de poder no Jesus. sangue de Jesus. E você vai descansar, porque a palavra do Senhor diz que quando ela entra, ela traz luz. Amanhã nós vamos estar aqui novamente. Amém. À meia-noite. À meia-noite. Ouve-se o grito. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos encerrar aqui com oração, Luiz. Vamos. Vamos estender as nossas mãos. Senhor, neste momento, essas pessoas que entraram aqui, que nos acompanharam, umas que entraram e saíram também, Senhor, todas elas, Pai, todas, neste momento, possa ter uma noite de paz e de um sono reparador na Tua presença. Nós os abençoamos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus, Pai. Que tenhamos uma noite, que o consciente, o subconsciente, o inconsciente seja guardado pelo Senhor e pelo Teu Espírito, Pai. Nós pedimos paz no coração, paz na alma, paz na mente e a certeza de que o Senhor está conosco. Nós pedimos isso em nome de Jesus, sobre cada vida que esteve conosco até agora.
Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém, pastor Luiz? Irmãos, até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Durma em paz aí.